Imagina comigo a seguinte situação. Todos os homens usam shorts curtos e salto alto. São interrompidos em reuniões, mas têm medo de andar sozinhos na rua à noite. Parece loucura, né? Eu sei. Só que é exatamente essa a situação mostrada no filme Eu Não Sou um Homem Fácil, filme francês de 2018, e é sobre ele que a gente vai falar hoje, a pedido de vocês. Então é isso, curte aí a vinheta, porque ela funciona para isso. A gente fala muito de machismo, né? Sobre a violência, inclusive estrutural, a gente fala muito sobre as piadinhas, a gente fala muito sobre, enfim, sobre todas essas questões machistas de o homem achar que é superior, que é melhor do que a mulher. Só que a gente sempre conversa sobre isso como se as mulheres fossem só desvalorizadas, assim, como se o machismo não tivesse muitas outras consequências. E o cinema, ele tem esse poder de fazer a gente pensar, de fazer a gente refletir. E Eu Não Sou o Homem Fácil é um filme de 2018 que mostra exatamente como seria se os homens sofressem o feminismo, né, que no filme é trabalhado como contrário do machismo, assim, como seria se eles sofressem a opressão, como seria se eles estivessem no lugar dos oprimidos, né, que é onde o machismo coloca as mulheres, no lugar de oprimidas. Então, a gente vai conversar muito hoje sobre desigualdade de gênero, não só no sentido da desvalorização das mulheres, porque a gente vai ver que depois de muitas lutas, já temos algumas políticas que trabalham com a equidade dos gêneros, mas é um assunto. Vou explicar para vocês por que é um assunto incômodo, tá? No filme Eu Não Sou um Homem Fácil, o Damien, que é o personagem principal, é um machista de prato cheio. Assim, ele é aquele cara que assedia a mulher que está passando do outro lado da rua. Ele é o cara que acha que as mulheres não têm capacidade para estar num cargo que nem o dele. Ele tem que estar sempre bem arrumado, ele sempre quer uma garota depilada e tudo mais. E aí um dia desses, né, que ele tá ali passeando pela rua com um amigo dele, ele faz uma piadinha com a menina que tá do outro lado da rua, pá, bate a cabeça no poste. Tudo começa, na verdade, assim, tudo antes disso é um contexto do que é um homem machista na sociedade, que a gente já tá cansada de saber como é que funciona. Mas ele bate a cabeça. E aí começa o filme. Quando ele acorda, ele está num mundo invertido no qual as mulheres têm o poder da opressão. Não é um mundo dominado por mulheres, é um mundo dominado por mulheres que se comportam como os homens. As mulheres são CEOs, as mulheres são diretoras de empresas, as mulheres saem para beber sozinhas, as mulheres assediam os homens nas ruas, e ele começa a achar aquilo tudo muito estranho, até que ele tem que se comportar como os homens dessa sociedade. E aí é justamente isso, é andar com um shortinho curto, com a blusa decotada, de salto alto, falando fofo, mostrando sororidade com os outros homens que estão passando pela mesma situação de opressão. Então, o ponto central do filme, ele está justamente nessa inversão. E quando ele coloca o homem no que é considerado o papel da mulher hoje, ele traz o espectador à reflexão. Ele incomoda, só que ele incomoda sem dar lição de moral. Ele incomoda fazendo a gente rir, ele incomoda fazendo a gente refletindo. É um bom filme. Eu acho que esse filme ele teria que entrar no quadro filmes que eu jamais assistiria, a não ser que me indicassem, né? Eu acho que tinha que existir esse quadro que nem existe com os livros, que eu amei que tenham me indicado. Então, assim, para mim ele faz todo sentido. Só que a gente tem alguns pontos para conversar sobre ele. O filme, ele não é uma análise profunda do feminismo, tá? Ele não traz a questão da interseccionalidade, a questão da classe, a questão da raça, de todos os pontos que o feminismo tenta abraçar, assim. Não. Mas eu acredito que seja justamente nesse momento que a gente se incomode, que a gente fique incomodado, né? E talvez seja por isso que ele seja um bom ponto de partida, não para uma discussão mais profunda, mas
para uma principiação do que é o feminismo, ou de uma discussão sobre o que é o machismo. É um excelente filme para uma discussão inicial, porque são questões, esses estereótipos todos são questões que já estão naturalizados, que já estão enraizados. Então, quando a gente fala dessas coisas estruturais, né, que já estão na nossa estrutura de criação, de sociedade e de história, começar com exemplos mais fáceis de serem entendidos, que não abordem tanto essas vertentes, realmente seja mais fácil. E aí eu preciso trazer para vocês o recorte de uma resenha muito legal, que enquanto eu estava pesquisando para a gente fazer esse vídeo, eu descobri no site Asmina, a Luísa Toller, ela escreveu muito bem, assim, muito bem sobre o motivo de esse filme ser um pontapé para uma discussão inicial. E eu vou fazer a leitura para vocês, olha só. Em primeiro lugar, mesmo trocando os gêneros nos lugares opressor e oprimido, mantém-se os estereótipos do que é ser feminina e masculino com muitos clichês. As relações com o corpo, com a comida, estética, sexo, emotividade, dinheiro, família, tudo sempre partindo de uma referência elitista, branca e estável financeiramente. Além disso, apesar do filme mostrar exemplos práticos de assédio e imposições estéticas, né, que vivemos diariamente, é muito importante entendermos que o machismo é bem mais violento do que é mostrado. Estupro, feminicídio, violência doméstica e o não direito ao próprio corpo são questões urgentes que os movimentos feministas escancaram e lutam contra. Senti falta dessas questões e achei que a discussão ficou na superfície. Talvez porque a inversão dos papéis com manutenção dos corpos limite e fique difícil falar sobre aborto, direitos reprodutivos e estupro como uma prática de dominação histórica. Faltou também falar de interseccionalidade. O machismo não afeta as mulheres da mesma maneira, nem no Brasil e nem na França. O recorte de raça, classe, etnia, sexualidade e identificação de gênero precisa entrar nas discussões ou não vamos conseguir grandes transformações. E aí, assim, é preciso concordar com o que a Luísa Toller está trazendo aqui. Não é uma discussão aprofundada, é uma discussão principalmente de estereótipos, mas são estereótipos que fazem a gente pensar e que fazem a gente identificar, inclusive, pontos de machismo que às vezes a gente olha e é tão naturalizado que a gente não entende que é machismo. Mas esse aprofundamento, essa discussão aprofundada sobre sexo, raça, etnia e interseccionalidade e tudo mais, ela vem com o tempo, né? A partir do momento que você entende o papel dos dois na sociedade e que você entende que existe desigualdade de gênero, que você entende que é necessário buscar a equidade de gênero, aí você consegue ir dando passos. E aí a gente precisa lembrar que o feminismo é um movimento histórico de resistência e de luta a favor das mulheres, né? Começou ali no século XIX, por volta de 1960, com o movimento sufragista, né, que era do direito ao voto, e foi se intensificando quando começou a falar sobre os direitos reprodutivos, e sobre trabalhos, e sobre saúde, enfim, todas as conquistas que as mulheres tiveram em relação às constituições, em relação aos direitos, em relação a tudo, foi conquistado a partir de movimentos de mulheres que lutaram para isso. E aí, cara, eu preciso muito falar isso. Eu acho muito bizarro quando mulheres começam a falar. Eu não quero ofender ninguém, tá? Mas eu acho muito bizarro quando mulheres começam a falar que são femininas, mas não são feministas. Isso assim, pegando o seu celularzinho e postando na rede social. É uma mulher que tem acesso ao telefone, que tem acesso à internet, que tem uma rede social própria, que muitas vezes é bem-sucedida no trabalho, que não precisa de homem para ser provedor de porcaria nenhuma, mas está lá falando que é feminina e não feminista. Então, assim, a partir do momento em que você tem o direito de escolher estar na rede social para fazer o seu vídeo, meu bem, você está usufruindo do que o movimento feminista conseguiu e conquistou até hoje. Eu acho, porque essa discussão ela é muito grande, né? A discussão de, mas é porque feminista não gosta de homem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Feminista apoia a mulher, feminista luta pelo direito das mulheres, pelos direitos das mulheres. Feministas conquistaram e continuam conquistando muita coisa até hoje, né? E aí, se a gente vai falar de conquista,
eu preciso falar de políticas públicas e de números com vocês, porque senão esse não seria um vídeo desse canal. Eu preciso trazer provas para vocês de que essas coisas, elas existem e elas ainda são assustadoras. Olha só, nós temos a Lei da Igualdade Salarial e nós temos a Política Nacional de Cuidados e o aumento da representação feminina na política e no esporte. Inclusive, tivemos uma presidenta, temos diversas mulheres no Senado hoje, inclusive uma das minhas xodozinhas é daqui do estado de Goiás, é evangélica e fala muito bem sobre o feminismo e defende as mulheres e as mães solo. Assim, maravilhosa, deusa, e tá lá na política, com a graça do Senhor representando a gente. Ainda assim, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 registrou o maior número de vítimas de estupro da história. Foram 74.930 atos. 88,7% eram mulheres. Ainda de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais da metade das vítimas foram mulheres negras. Então, é importante a gente começar a falar sobre a desigualdade de gênero. É importante a gente discutir sobre o machismo e é importante que a partir desse primeiro ponto de descobrir o que é isso, né, de descobrir esses caminhos, a gente adentre ainda mais profundamente ao que isso representa para a gente. E aí entra a questão da interseccionalidade e de todas as outras discussões, de todos os outros movimentos feministas que existem, né? O exagero do filme também chama muita atenção. Muito. A gente está falando de estereótipos em um mundo invertido. E é tudo muito exagerado. Tem, inclusive, uma cena que eu achei essa cena, assim, sensacional, que a Alexandra Lamour, que é a escritora, a personagem principal, junto com o Demi no filme, ela tá lá escrevendo o livro dela em casa, tomando um copo de uísque, sem camisa, só com uma calça alfaiataria ali. É exatamente como se fosse um homem, cara. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me incomodou nesse filme. Assim, que me fez falar, não, isso daí serve, mas serve como discussão inicial. Porque não é como se nesse mundo invertido as mulheres elas estivessem no papel de domínio sendo mulheres. Você não precisa deixar de ser feminina para ser feminista. Elas são mulheres masculinizadas. O Damian, ele consegue um emprego em uma agência de publicidade, a chefe dele é uma mulher, lógico, e ele sofre assédio. Ela manda ele para debaixo da mesa e a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo nesse filme? Então, essa estética do exagero não é uma quebra de padrão. Não é um filme que fale sobre desconstrução. A intenção dele não é desconstruir ninguém, mas alarmar. É um filme que chama a atenção para reflexão, no sentido de, tá vendo como seria legal se elas estivessem no poder, se elas estivessem mais oportunidades, melhores perspectivas de futuro, de carreira, enfim? Não. Tá vendo como vocês nos tratam? É exatamente assim que vocês, homens, nos tratam hoje no mercado de trabalho ou na vida. Eu volto a falar, não é como se as mulheres tivessem o domínio da sociedade, é como se as mulheres estivessem exatamente no lugar dos homens hoje, e de forma exagerada. Algumas cenas do filme me incomodaram muito nesse sentido. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu terminei o filme com muita raiva, porque eles só pegaram a questão do estereótipo, mas é isso que faz a gente pensar, sabe? É ver a verdade do outro lado da tela, assim. É isso aí que a gente faz, eu não ia gostar de estar nessa situação. E se é pra gente falar de mundo invertido e de estereótipo, eu preciso citar essa atriz, roteirista e tudo mais brasileira maravilhosa, deusa Cláudia Campolina, porque ela tem uma websérie que se chama o quê? Mundo Invertido, exatamente. E nessa websérie, ela encarna a mulher machista, a mulher masculinizada, a mulher que tem todos os trejeitos de um homem machista na sociedade hoje. Então a gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa ir lá na França, né, para pegar a referência de uma discussão inicial. A gente pode tranquilamente falar sobre a Cláudia Campolina. E essa é uma dúvida que eu recebo muito. Stella é um filme francês. Né? Como que eu trago isso para uma redação para falar sobre um tema brasileiro, um tema de relevância social aqui no Brasil? Trazendo, né? Você tem duas formas aí. Explica como é na França e como é no Brasil
E se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que não tem diferença nenhuma. O homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher, exatamente do mesmo jeito, com os mesmos padrões e a mesma história e a mesma cultura, e com homens sendo machistas e mulheres sofrendo machismo. Ou vocês podem fazer a relação com a Cláudia Campolina, por exemplo. Ela é sensacional, e ela faz isso com humor. Assim, é como se isso fosse engraçado. Não é divertido, mas é necessário, né? Essa inversão e esse exagero, eles são necessários. Eu acho que essa reflexão é uma reflexão muito didática. Inclusive, talvez seja até por isso que eu tenha topado assistir a esse filme e trazê-lo para cá, porque é uma proposta didática de entender mais sobre a desigualdade de gênero, sobre o papel social dos homens e das mulheres, sobre o machismo e o sexismo, sobre essa construção social dos indivíduos no Brasil hoje. É uma proposta muito didática que dá para assistir e dá para tirar muita coisa de lá, principalmente quando envolve desigualdade de gênero. E aí a gente pode pensar juntos em alguns temas de redação nos quais daria para encaixar isso, né? Eu anotei alguns e eu vou mostrar aqui para vocês irem pensando, e caso vocês peguem algum desses temas de redação, fica fácil de pensar em como colocar isso como repertório, né? Por exemplo, os impactos do machismo estrutural na sociedade brasileira. Então, ele é naturalizado. Né? Essa construção do homem como provedor, principalmente na sociedade patriarcal, assim, ela está enraizada na nossa cultura, na nossa história, né? Então, é um bom tema de redação. A desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Pô, e a gente tem aqui, que eu trouxe para vocês antes, a lei da igualdade salarial, né? Se a gente vai falar sobre a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, a gente consegue muito fazer a relação entre a legislação da lei da igualdade salarial com alguma cena do filme. Essa que eu falei para vocês do assédio no mercado de trabalho, por exemplo. Enquanto Damian era machista, todos os chefes da agência que ele trabalhava eram homens, assim, né? No mundo normal do Damian. Todos os chefes eram homens, enquanto no mundo invertido, todos os chefes eram chefas, né? Eram mulheres, assim. Então, dá para trazer esse paralelismo entre o mundo machista e o mundo invertido. Outro, sexismo no cotidiano, o peso das microagressões de gênero. Quando eu falo sobre o cotidiano e essas microagressões, eu estou falando sobre esses atos machistas que a gente acha que são só piadinhas, essas coisas que a gente acha boba, essas coisas que a gente se sente incomodadas, mas que a gente não fala nada porque, coisa de homem. Não é coisa de homem, gente. Não tinha nem que ser coisa de ser humano. A gente tem que parar de dar palco para essas pessoas, né, que fazem esse tipo de piada. Eu ia falar para esses homens, mas não é só uma questão de serem homens. Mas nós fomos criados em uma sociedade patriarcal. Então, os homens são provedores e as mulheres cuidam do lar. Eu vou citar de novo a Guacira Lopes Louro, porque ela fala justamente sobre essa carreira que a mulher tem no papel de cuidado, né, no papel de reprodução. E se não é para ser mãe, cuidadora de lar, que seja professora, porque a professora também está no papel de cuidado. Nós nascemos, crescemos e vivemos em uma sociedade patriarcal. É naturalizado que nós pensemos que essas coisas sejam normais, até o momento em que nós entendamos que não são e passemos a olhar isso de outra maneira, né? Aceitar o desconforto como uma ofensa e falar: pessoa, você está me ofendendo. Não são assim que as coisas funcionam. Outro assunto que eu anotei aqui para vocês: assédio moral e sexual como expressão de poder de gênero. Fazendo de novo essa questão paralela entre o mundo machista e o mundo invertido, né? O Damian, ele tá o tempo todo, enquanto um cara machista, assediando as meninas, né? Que nem eu falei para vocês, a hora que esse filho da mãe bateu a cabeça no poste, o que ele estava fazendo? Mexendo com a menina que estava passando do outro lado da rua. Só que ele usa isso como forma de expressar o poder dele. Eu sou homem, eu posso. Já no mundo invertido, ele se sente extremamente desconfortável quando ele é o assediado. Tem uma cena maravilhosa, que é a cena que a Lamour traz o carrão dela. E aí ele acha que ele vai entrar para dirigir o carrão dela, e ela fala: não, quem dirige meu carro sou eu. Ele fica: mas você vai me levar aqui? Vou, o carro é meu, quem vai dirigir sou eu. Entra aí, gatinho. Não pode rir,
tá errado. Mas enfim, como ele foi com a cabeça machista para esse mundo invertido, tudo para ele estava muito confuso até ele conseguir se organizar ali, né, e entender que algumas das atitudes realmente incomodavam, todas as atitudes incomodavam bastante no mundo normal dele, né? Porque ele passou a se sentir incomodado com isso. E isso é uma questão de expressão de poder de gênero, né? Se eu sou homem, eu posso. Não, cara. Se você é homem, você pode muita coisa, mas você também não pode muita coisa. Eu tenho uma amiga, Isabela Bernardes, que há anos eu conheço a Bela, e há anos ela tem uma frase no WhatsApp dela: poder pode, mas convém. É o jeito da gente prestar atenção nas nossas atitudes, né? E por fim, mas não menos importante, a desconstrução dos estereótipos de masculinidade na cultura contemporânea. E aí eu acho muito legal trazer a questão do sexo frágil, né? Quem é o sexo frágil? Qual deles? É o sexo masculino ou é o sexo feminino? Eu trouxe isso no começo do vídeo. Esse não é um filme que fale sobre a desconstrução de nada. É um filme que faz a gente refletir, é um filme que traz uma reflexão. Ele ainda não está no ponto de desconstrução, mas você partir dessa reflexão inicial é uma forma de desconstrução. Se você conseguir refletir sobre a sociedade patriarcal, sobre a questão do machismo, sobre como o feminismo é importante para a luta do papel das mulheres, para a posição, né, para o lugar das mulheres na sociedade hoje, você vai conseguir começar um processo de desconstrução muito legal. Esse questionamento dos padrões de gênero, né, que o filme traz é muito legal, e se pensados de maneira um pouco mais profundas, né, se a gente começar a sair desse ponto inicial da questão dos estereótipos, de como seria o mundo invertido, aí a gente tem uma desconstrução muito legal, né? Eu acho que se todos conseguissem assistir, se todos tivessem uma reflexão sobre isso, é um filme que traz muita risada e tudo mais, mas é um filme que pode ser um pontapé inicial muito legal para a desconstrução de gênero na nossa sociedade, que ainda é muito machista. Acho que vocês viram que cenário está diferente, microfoninho está diferente, forma de fazer vídeo está diferente, porque é legal testar novos meios, novas questões, novas identidades. E eu quero muito que vocês comentem aqui se ficou melhor, se é melhor do jeito antigo, se, né, aquele Stella ficou massa, continua, porque hoje eu resolvi trazer vocês para tomar um café aqui no nosso sofá. Enfim, vou deixar uma outra pergunta aqui para vocês, agora nada a ver com cenário nem nada. Vocês já curtiram o vídeo? Já compartilharam com os amigos que precisam assistir esse vídeo, que precisam fazer essa reflexão, ou que estão estudando para escrever uma redação? Vocês já mandaram um vídeo para eles? Comentem aqui, por favor, além de responder a essas perguntas. Vocês acham, assistam esse filme principalmente, e comentem aqui, vocês acham que esse tipo de inversão ajuda nessa desconstrução? Vocês acham que gera empatia, que funciona? Eu vou gostar muito de conversar sobre isso com vocês aqui nos comentários. Por hoje é só. Eu volto na próxima semana, então a gente se vê muito em breve. Ah, Estela, não vai, não vai, não vai. Tá bom, eu posso ficar aqui, você pode assistir a esse vídeo aqui, ou você pode assistir a esse vídeo aqui. Os dois vão fazer você pensar da mesma forma sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, para você conseguir escrever com mais clareza, com mais organização, enfim. A gente se vê na semana que vem. Um beijo, com carinho, Estela.